Olá, povo de Deus. Vamos continuar nossa leitura da Bíblia. Meu nome é Dalva. Nós estamos em 1 Crônicas e hoje nós vamos ler a partir do capítulo 22. Então disse Davi: Este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Preparativos para o templo. Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso, não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele que vai construir um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu pai e ele será meu filho. E eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse que você faria. Que o Senhor dê a você prudência e entendimento, para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem se desanime. Com muito esforço providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35 toneladas de prata, 35 mil toneladas de prata e mais bronze e ferro do que se pode calcular, além de madeira e pedra. E você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros e carpinteiros, bem como especialistas em todo tipo de trabalho em ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece o trabalho e que o Senhor esteja com você. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem seu filho Salomão. Disse ele: certamente o Senhor, o seu Deus, está com vocês e concedeu a vocês paz, pois ele entregou os habitantes dessa terra em minhas mãos e ela foi submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados
que pertencem a Deus para dentro do templo que será construído em honra ao nome do Senhor. Capítulo 23 de 1 Crônicas. Esse livro só vai até 29. Os levitas. Já envelhecido, de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados e o número total deles chegou a 38.000. Davi escolheu 24.000 deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6.000 para serem oficiais e juízes, 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. Os descendentes de Gerson, dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã, Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei, Selomote, Raziel e Harã, 3 ao todo. Esses foram os chefes das famílias de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primeiro e Ziza o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Os descendentes de Coate. Dos filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Sebuel foi o chefe dos descendentes de Gerson. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Izar. Estes foram os filhos de Hebron. Jerias foi o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro e Jacameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel, Mica o primeiro e Isias o segundo. Os descendentes de Merari. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes foram os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote, 3 ao todo. Esses foram os descendentes de Levi pelas suas famílias. Os chefes de famílias, conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima, que serviam no templo do Senhor, ponto. Os chefes vou repetir porque quando lê essa pontuação a gente não entende direito. Esses foram os descendentes de Levi pelas suas famílias. Os chefes de famílias, conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima, que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém, os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo nem os utensílios usados em seu serviço. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima.
O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e das outras tarefas da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvar ao Senhor, e fazer o mesmo sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor. Capítulo 24 de 1 Crônicas. O serviço dos sacerdotes. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Vocês lembram lá atrás, gente? Nós lemos? Nadab e Abiú, eles acenderam fogo estranho diante do Senhor. Aí o Senhor os matou. Eles foram consumidos. Gente, com as coisas de Deus não se brinca. Não se brinca. As coisas de Deus têm que ser levadas a sério. Vamos continuar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eram rapazinhos. Ajudavam o pai na tenda do encontro. Mas foram trabalhar com brincadeira lá, eu acredito que seja. Não explico o que foi, não. Fala que eles acenderam fogo estranho. Vai ver que estavam brincando lá com as coisas sagradas. Aí o Senhor não gostou dessa atitude e os matou. Porque Deus, gente, não adianta questionar Deus, não. Ele que dá e ele que tira. Ele que dá a vida e ele tem poder para tirar. Deus pode tudo. E não adianta questionar Deus. É melhor ter temor de Deus e andar reto. E andar na retidão. Andar fazendo as coisas certas, coisas puras. Trabalhar com seriedade. E as coisas de Deus não podem ser feitas relaxadamente. Não podem ser feitas de qualquer jeito. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos. 16 chefes de famílias dentre os descendentes de Eleazar e 8 dentre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial, mediante sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes, dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, a segunda para Jedaías, a terceira para Harim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Racós, nem sei como é que pronuncia, e a oitava para Abias,
a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías e a 24ª para Masaías. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. O restante dos levitas. Estes foram os chefes dos outros levitas. Dos descendentes de Arão, Subael, dos descendentes de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos. Dos descendentes de Izar, Selomote. Dos filhos de Selomote, Jaate. Dos descendentes de Hebron, Jerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jacameão, o quarto. Dos descendentes de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. Dos descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jazias, Beno. Os descendentes de Merari, por Jazias, Beno, Soão, Zacur e Ibri. De Mali, Eleazar, que não teve filhos. De Quis, Jaramiel. E foram estes os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote. Esses foram os levitas de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes de famílias, dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que as dos mais novos. Gente, eu vou parar por aqui, porque o próximo capítulo é grande, não vai dar para ler tudo. Que o celular está desligando com 20 minutos, 22 por aí. Está ocupado na memória, está cheio de coisa, cheio de foto, cheio de coisa. Então, meus queridos, vamos esforçar, né, para a gente ler, para a gente acompanhar a Bíblia. Porque eu já falei muitas vezes aqui, é uma batalha espiritual. Você quer ler, mas a carne não quer. O seu espírito quer ler. Você quer ler a Bíblia, você quer conhecer a palavra de Deus. Mas a carne tem preguiça. Nós não queremos ler, nós queremos ver vídeo no YouTube, queremos ver Instagram, queremos ver filmes, séries, Netflix e outras coisas mais. Então, vamos esforçar, porque vale a pena. A Bíblia nos ensina, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque nas Escrituras fala tudo. A Bíblia é um manual de vida para nós. Se a gente conhecer, a gente passa a ser livre. A gente passa a viver de acordo com a vontade de Deus. Porque não é tão difícil. A Bíblia fala que os mandamentos do Senhor não são pesados. Não é difícil. Ou melhor, né? Pode até ser difícil, mas não é impossível. Difícil é, né? Porque a carne luta contra o espírito. Mas vamos fazer a vontade de Deus, vamos mudar de vida. Nossa vida aqui é muito passageira. Então não vamos alimentar somente a carne.
Vamos alimentar o Espírito, para que nós possamos viver para a glória de Deus. Deus que abençoe, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, a paz seja convosco.